Direto do plenário está de volta, a segunda parte da sessão plenária da tarde de hoje. Vamos direto do plenário. Declaro reaberta a sessão. Retomamos o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5.090, sob a relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, em que figura como requerente o Partido Solidariedade. Devolvo a palavra ao eminente relator para que profira seu voto. Muito obrigado, presidente. Renovo meus votos de uma boa tarde a todos. E, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar os ilustres advogados que estiveram na tribuna, doutor Alisson Souza Mourão, doutor Saúl Tourinho Leal, o ministro Jorge Messias, os Amit Cury, doutor Jailton Zanon. Cumprimento também o procurador adjunto do Banco Central, Erasto Vila Verde de Carvalho Filho, os Amit Cury, doutor César Brito, ex-presidente do Conselho Federal da OAB, e dizer que as sustentações todas e sustentações de qualidade, presidente, fazem muita diferença. Eu mesmo fiz muitas anotações aqui e acho que a minha proposta, embora eu considere bastante óbvia de encaminhamento, pode, de certa forma, ser surpreendente por não trazer nenhuma das consequências que se temem. Então, eu passo ao meu voto, presidente. Nós estamos aqui, como relatei no início, diante de uma ação direta de inconstitucionalidade em que se questiona o critério legal de correção / remuneração, são coisas diferentes, como eu pretendo explicar, do Fundo de Garantia por Tempo no Serviço. Pela legislação, vigora a regra de que se aplica a TR, a taxa referencial, fixada pelo Banco Central, como vimos, acrescida de 3% de juros ao ano. E, portanto, o Partido Solidariedade e os Amit Cury que estiveram na tribuna sustentam que este critério não corrige adequadamente o valor dos depósitos do Fundo de Garantia. E, além disso, há um segundo pedido relativamente à Caixa Econômica Federal, segundo o qual a remuneração da Caixa proporcionaria um enriquecimento ilícito da Caixa pela suposição de que ela se apropriaria de parte dessa diferença inflacionária, digamos assim, não coberta. Eu começo, presidente, dizendo que estou rejeitando as preliminares. A primeira, de não conhecimento, por não ter sido impugnado todo o corpo normativo da TR. Na verdade, a ação impugna os 2 dispositivos específicos relativos à remuneração do FGTS. Não se está aqui questionando a TR como um todo, não é esse o objeto da discussão. Portanto, os dispositivos relevantes para o desfecho dessa controvérsia foram devidamente questionados. Rejeito igualmente a alegação de que o Judiciário estaria se substituindo ao legislador ao decidir este critério de correção remuneração. Porque aqui a impugnação é a de que esta legislação, os 2 dispositivos específicos que foram impugnados, o artigo 13 e o artigo 17 das leis respectivas, a alegação é de que eles violariam o sentido e alcance do direito ao fundo de garantia na Constituição, violariam o direito da propriedade e violariam o princípio da moralidade. Portanto, o que se está fazendo aqui é questionando 2 artigos de lei em face da Constituição. Dizer se essa inconstitucionalidade ocorre ou não é precisamente a província do Poder Judiciário. Portanto, também rejeito essa preliminar. E rejeito, por fim, a terceira preliminar, que alega a perda de objeto da ação em razão de 2 leis supervenientes, uma de 2007 e outra de 2019, que autorizaram, como enfatizado da tribuna e com um impacto relevante, a redistribuição
de lucros auferidos pelo Fundo de Garantia para a remuneração dos cotistas. De fato, houve 2 leis supervenientes que impactaram, mas não revogaram as leis anteriores e, mais do que isso, elas deram uma discricionariedade na distribuição desses lucros. Podem ser distribuídos ou não distribuídos, podem ser distribuídos na sua integralidade ou parcialmente, portanto, não afeta a legislação vigente, de modo que o interesse em agir subsiste aqui, e por essa razão, presidente, eu rejeitei as 3 preliminares, e se Vossa Excelência estiver de acordo, nem vou destacá-las, porque me parece uma questão relativamente simples. E passo, portanto, ao mérito da questão, que é o que exige a compreensão do papel do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que é tratado na Constituição e é tratado em legislação ordinária. Na Constituição, o doutor César Brito destacou, e os demais advogados, nós estamos falando de um direito social expressamente contemplado na Constituição, tratado como um direito fundamental pelo Constituinte brasileiro. E não resta nenhuma dúvida, pelo tratamento constitucional da matéria, que nós estamos falando de valores que integram o patrimônio do trabalhador e não patrimônio público. Portanto, o Fundo de Garantia é um direito social do trabalhador, titularizado por ele, e é uma poupança compulsória, é imposta estatutariamente, é verdade, mas é uma poupança do trabalhador compulsória, cujo papel principal é assegurar a sua manutenção e a da sua família na eventualidade de uma cessação da relação de trabalho. É uma proteção contra o desemprego. E, portanto, também como destacado, foi um critério criado em 1966 para substituir a estabilidade decenal que vigorava até então. De modo que é possível demitir o trabalhador, inclusive sem justa causa, e a compensação que ele recebe é o levantamento do fundo de garantia, mais a multa que é calculada com base no fundo de garantia. Portanto, é uma poupança do trabalhador com a promessa constitucional implícita de que vai acumulando ao longo dos anos para que ele, 35 anos depois, quando ele vier a levantar ou se ele vier a ser demitido, ele possa desfrutar de alguma tranquilidade. Essas são as características constitucionais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A Constituição não fala nada de financiamento de coisa alguma, nem de outras destinações que não sejam acumular o capital do trabalhador. E aí vem a legislação ordinária, que cuida do Fundo de Garantia, e aí é a Lei 8.036, que atribui aos empregadores o dever de depositar o fundo de garantia, correspondente a 8% da remuneração do trabalhador, muito importante, em nome do trabalhador, para deixar claro quem é o dono do dinheiro, e prevê também que essas contas não podem ser livremente movimentadas. É uma reserva de valores para uma eventualidade futura. A lei só autoriza a movimentação do fundo de garantia. Isso é muito importante porque define a liquidez, ou a baixíssima liquidez desse fundo. A lei só autoriza a movimentação desse fundo em caso de rescisão do contrato de trabalho por vontade do empregador, aposentadoria, aquisição de imóvel próprio e algumas outras hipóteses limitadas, e em caso de falecimento, o saldo do cotista é pago aos dependentes ou aos sucessores. Essa é a regulamentação que a lei faz em relação ao direito do trabalhador, como ele é tratado. Aí a lei acrescenta algo que não estava na Constituição. Prevê a lei, não a Constituição, que os recursos do Fundo de Garantia devem ser aplicados no financiamento das atividades de habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana. É impossível não concordar com a importância
dessa destinação, com a relevância dessas finalidades sociais desses investimentos. Portanto, a lei acrescentou ao regime jurídico do Fundo de Garantia em benefício do trabalhador uma contrapartida de interesse da União e da sociedade, em alguma medida, que é destinar esses recursos ao financiamento de atividades de interesse público. Esse é o quadro jurídico. Quais são as discussões aqui? O autor da ação, o Partido Solidariedade, defende que este critério TR mais 3% ao ano não reflete adequadamente a inflação do período, implicando em perda dos trabalhadores e pedindo um outro índice de correção monetária. Esse é o pedido na ação. A União, por seu turno, afirma que o FGTS tem um caráter multifuncional e que essa remuneração, tabelada modestamente, digamos assim, foi fixada com o propósito de disponibilizar recursos para projetos de interesse público financiados a baixo custo. Nenhum dos dois argumentos, na minha visão, presidente, merece prevalecer integralmente. Vale dizer, nem a correção monetária constitui direito subjetivo constitucional, nem é legítimo causar um prejuízo substancial ao trabalhador para financiar políticas públicas. Qual é a questão aqui posta? Pelos dois lados. Como lidar com a inflação? Essa assombração que nos assombra, pelo menos a nossa geração, há muito tempo. A inflação é a perda, como nós sabemos, do valor de compra da moeda, perda do seu valor liberatório, em razão do aumento de preços. Uma quantidade de dinheiro que comprava X hoje, daqui a um tempo vai comprar metade de X. Essa é, digamos, a consequência prática da inflação. E é natural que os agentes econômicos procurem se proteger contra a inflação. Os agentes econômicos e a legislação procura atenuar os efeitos da inflação. Existem dois mecanismos para fazer isso, presidente, nem sempre bem distinguidos. Um é a correção monetária e o outro é a remuneração do capital mediante a aplicação em investimentos de mercado. Portanto, há aplicações indexadas e há aplicações não indexadas que correspondem às expectativas e às circunstâncias do mercado. Eu analiso brevemente cada uma delas porque elas ambas repercutem sobre o caso que estamos decidindo. A correção monetária, ela aumenta o valor nominal de uma obrigação de acordo com a variação dos preços, aferida de acordo com um determinado índice. Então, geralmente, na correção monetária, faz-se uma cesta de bens ou de bens e de serviços, verifica-se a variação de preço e estabelece o índice correspondente àquela cesta, e esse índice vai atualizar as obrigações que prevejam a aplicação daquele índice. Por isso é que se diz que a correção monetária é sinônimo da indexação da economia. E aqui, e muito importante, o Supremo já se debruçou sobre isso, ao contrário do que supõe o imaginário popular, a aplicação generalizada da correção monetária não neutraliza a inflação. Na verdade, como nós aprendemos da pior maneira, a indexação alimenta a inflação, porque os agentes econômicos, eles elevam os seus preços como forma de recompor uma perda anterior do poder aquisitivo da moeda. Mas essa recomposição se projeta na inflação futura e, portanto, cria-se um mecanismo permanente de realimentação. E justamente por isso, no Brasil, a correção generalizada dos preços favoreceu no passado
uma escalada inflacionária que conduziu o país a um cenário da hiperinflação, que nós só conseguimos superar com a desindexação da economia pelo plano real. Portanto, o Supremo Tribunal Federal, constatando que existe mais de uma maneira de lidar com a inflação, que a correção monetária não é a única, já declarou formalmente que não existe um direito subjetivo constitucional à correção monetária, num acórdão de 2002, do qual foi redator o então ministro Nelson Jobim. A Constituição Federal, escreveu Sua Excelência, não prevê um direito público subjetivo à correção monetária genérica e universalmente invocável, e esta posição foi seguida por esse tribunal em acórdão redigido pela ministra Carmen Lúcia em 2011. Portanto, a posição do Supremo, que eu estou aqui reiterando, não existe um direito constitucional à correção monetária. A outra forma de lidar com a inflação é a remuneração do capital por meio de uma aplicação financeira. O mercado, em geral, adota remunerações diferenciadas para os diferentes investimentos, de acordo com o risco, de acordo com a segurança, de acordo com as condições macroeconômicas, entre os quais a expectativa de inflação, mas não é uma indexação. Esse segundo modelo tem vantagens e ele tem prevalecido no direito brasileiro, sobretudo depois do plano real. Ele evita a retroalimentação do fenômeno inflacionário pela adoção de critérios de mercado para a remuneração do capital e a compensação de eventual perda. Porém, a remuneração de mercado tem critérios de razoabilidade para que não importe em lesão nas relações privadas e que não importe em confisco nas relações que envolvam o poder público. Portanto, quando se opta por um sistema de remuneração e não de indexação, é preciso que os critérios de remuneração sejam razoáveis e que não sejam caprichosos e que não sejam arbitrariamente lesivos a uma das partes, inclusive em nome do princípio da moralidade. Porque se nós assentamos, e ninguém discorda disso, que o fundo de garantia pertence ao trabalhador, a cada um individualmente, porque a conta é individualizada, o que a União faz, editando a legislação, e a Caixa como gestora faz, é gerir recursos de terceiros. E, portanto, quem está gerindo recursos de terceiros tem deveres mínimos, eu penso, de razoabilidade, inclusive decorrente da moralidade administrativa, para que não haja locupletamento indevido, para que não haja locupletamento ilícito. E a remuneração feita pelo mercado, ela leva em conta, como eu disse, segurança, liquidez e outras circunstâncias macroeconômicas. Portanto, na parte em que eu disse não há direito subjetivo à correção monetária e, portanto, eu não vou acolher o pedido de correção monetária, a correção monetária é uma das fórmulas, mas não é a única possível, e ela pode ser legitimamente substituída por um critério de remuneração a mercado, desde que compatíveis com as práticas de mercado. Eu fiz questão de destacar a possibilidade da correção monetária e a possibilidade de remuneração a mercado, porque o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, ao longo da sua história, passou pelos dois modelos. Houve um modelo de correção monetária, implantado inicialmente pela Lei 8.036 de 90, portanto, o modelo inicial era um modelo de indexação, que previa a correção monetária de acordo com a caderneta de poupança. Depois, a partir de 91,
teve início um processo de desindexação da economia e, portanto, se modificou o critério e passou a ser remuneração a mercado pela TR, mais juros de 3% ao ano, que é precisamente a legislação que está aqui sendo impugnada. Portanto, houve uma fase em que a correção monetária era um direito previsto em lei e há uma segunda fase em que se prevê uma remuneração a mercado TR mais juros de 3%. Só que quando houve essa modificação para a remuneração e se previu TR mais 3%, na verdade se estabeleceu um tipo de remuneração inferior ao da caderneta de poupança. O investimento mais conservador que existe no mercado financeiro. As cadernetas de poupança, elas rendiam TR mais juros de 0,5% ao ano. Portanto, juros mais de 2 vezes, se forem calculados de forma composta, mais de 2 vezes superiores ao que são pagos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Portanto, é preciso examinar, presidente, na minha visão, se existe alguma justificativa idônea para a imposição de um modelo desfavorável de remuneração do FGTS em contraste com a caderneta de poupança, que é um investimento igualmente seguro, garantido também pelo governo federal e que remunera significativamente a mais. Qual é, e aqui é importante observar, quando eu vou procurar demonstrar por que considero o modelo atual inconstitucional, desde o início a caderneta de poupança, é por isso que eu estou usando a caderneta de poupança como referência, desde o início a caderneta de poupança foi utilizada como referência para o FGTS. Na fase de indexação era igual à poupança e na fase da remuneração a mercado era o mesmo critério de correção da poupança, a TR, só que com juros menores. Mas a caderneta de poupança sempre foi a referência adotada pelo fundo, para o fundo de garantia. E, como disse, ambos os investimentos são seguros e garantidos pelo governo federal. De modo que o que justificaria remunerar a poupança do trabalhador em percentual inferior à remuneração da poupança das pessoas em geral, que têm caderneta de poupança? A resposta foi dada insistentemente na tribuna. É a de que, disse a União e disse o Banco Central, e todos os atores desse processo, a remuneração dos cotistas do FGTS, isto é, dos trabalhadores brasileiros, é pequena para permitir que o poder público ofereça financiamentos de interesse público com custo inferior ao do mercado em áreas como habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana. É essa a pergunta que nós temos que fazer, se nós consideramos legítimo que a poupança dos trabalhadores seja remunerada de maneira desfavorável em relação à menor rentabilidade do mercado, que é a da caderneta de poupança, para financiar projetos de interesse público. E quanto a esse ponto, não há dúvida. Esta foi a tese defendida da tribuna pela União e pelo Banco Central, a de que remuneram abaixo do que seria o mínimo razoável de mercado para financiar projetos de interesse público. Vejam, então, os trabalhadores, inclusive os que se encontram nos estratos mais vulnerabilizados e hipossuficientes da população, têm parte do seu fundo de garantia, isso é, da sua poupança compulsória para o caso de desemprego, sacrificada para custear investimentos que interessam à sociedade como um todo.
essa não é uma premissa disputada aqui, essa é uma premissa que todos estamos de acordo. Muito bem. Aqui eu pediria, presidente, às pessoas de classe média alta, uma gota de empatia, que não é difícil nesse caso. Imagine a alta classe média brasileira que investe em renda fixa, em fundos de ações, em fundos de multimercado e em câmbio, e tem lá os seus investimentos. Se de repente viesse uma regra que dissesse assim: todas essas suas aplicações terão uma rentabilidade pré-determinada, abaixo da poupança, porque o país está precisando fazer investimentos sociais importantes. O que aconteceria se hoje se editasse esta norma dizendo isso? O mundo ia cair. Confisco, violação ao direito de propriedade, coletivismo, daí para baixo. Pois é exatamente isso que está acontecendo aqui. É exatamente isso que se faz aqui. Uma aplicação financeira compulsória, muito semelhante à poupança, em que os cotistas são forçados a aceitar uma remuneração extremamente baixa e inferior a qualquer outra aplicação de mercado, sem ter liquidez. Porque a poupança, o titular da poupança pode tirar o dinheiro lá e colocar em ações, se ele quiser, ou colocar em câmbio, ou colocar onde... Mas o titular do FGTS não pode. Portanto, o tomador desse dinheiro, seja a União, seja a Caixa que faz a gestão, não corre nenhum risco de saque desordenado. O dinheiro fica lá paradinho. E a regra, normalmente, no mercado financeiro, é quanto menor a liquidez, maior a remuneração, e não o contrário. Portanto, o que ocorre aqui, respeitando todas as posições contrárias, é uma funcionalização da propriedade privada dos trabalhadores, que também têm direito à propriedade privada, em circunstâncias que, a meu ver, ultrapassam o limite do que seria razoável. Porque impõe a um grupo hipossuficiente o custo integral de uma política de interesse coletivo, sem remuneração condizente com essa situação. Na minha visão, sempre respeitando as visões contrárias, os argumentos contrários, nós temos aqui um problema que eu estenderia até a dignidade humana. Nós temos um problema de imperativo categórico. Uma das versões do imperativo categórico kantiano é: ninguém é um meio para realizar os fins dos outros. Todas as pessoas são um fim em si mesmas, e não um meio para realizar fins alheios. E quando você apropria o dinheiro do trabalhador sem remunerá-lo adequadamente para atingir fins públicos, você simplesmente transformou ele num meio para fins da sociedade que não aproveitam o interesse dele. E o imperativo categórico kantiano é a regra mais elementar de ética pública e privada. Eu reitero aqui, presidente, a necessidade de igualdade. Se nós fizéssemos isso com as pessoas que têm os seus próprios investimentos, porque esse é dinheiro do trabalhador, está na Constituição, com os altos investimentos, as pessoas vão pegar em armas. Portanto, simplesmente não é legítimo impor a um grupo social, e precisamente um grupo vulnerabilizado, o ônus de financiar com o seu dinheiro, porque isso não há dúvida, os projetos, as políticas públicas governamentais. Aqui há, na minha visão, uma inversão de valores a partir do momento em que há a desproporcionalidade, em que há a irrazoabilidade. Eu não estou dizendo, porque não acho,
que seja errado utilizar o dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para esses projetos. Eu acho que é certíssimo. O que é errado é usar uma remuneração baixíssima, fazendo com que o trabalhador financie os projetos que são governamentais. E aqui, presidente, e eu li o material e as informações, até porque advogados todos de primeira linha, com informações fidedignas, quando se lê as peças do processo, nós ficamos sabendo que os financiamentos ligados ao FGTS, eles variam em função da renda familiar de quem esteja sendo financiado. Portanto, há financiamentos que incluem empréstimos do fundo com juros de 5%, 6% e 7% ao ano, embora se pague apenas 3% de remuneração nos depósitos dos trabalhadores. De modo que sacrifica-se a rentabilidade do saldo do trabalhador, que muitas vezes percebe salário mínimo, para financiar a moradia de famílias com rendas mensais de até 9 salários mínimos. É um caso típico de subversão da justiça social que nós todos buscamos, os mais pobres financiando e os mais abastados em muitas situações. Recentemente, presidente, dando-se conta desse absurdo, e aqui não tem nenhuma conotação ideológica, é só olhar os fatos e saber o que é minimamente certo. Recentemente, dando-se conta do absurdo, a legislação autorizou a distribuição aos cotistas do FGTS de parte dos lucros auferidos pelo fundo, melhorando a remuneração dos depósitos nos últimos anos. Porém, trata-se de uma distribuição facultativa e discricionária, para a qual não há sequer um critério objetivo definido. Diante disso, circunstancialmente, a remuneração pode estar sendo igual ou mesmo superior à poupança, mas sem nenhuma certeza ou garantia de que vai ser assim amanhã. Meu encaminhamento, portanto, presidente, é o seguinte: a União, ao lidar com as consequências da inflação, pode optar por mecanismos de indexação ou pode optar por critérios de remuneração do investimento de terceiros que lhe cabe gerir por mecanismos de mercado, pela lógica de mercado. Porém, uma vez feita a escolha por um mecanismo de remuneração em vez de indexação, o critério de remuneração não pode destoar inteiramente do que se pratica no mercado para investimentos semelhantes. Relembrando sempre, o Fundo de Garantia é um recurso de propriedade do trabalhador, não é um recurso público, com natureza de um direito constitucional social provido de garantias iguais ou maiores do que as da caderneta de poupança, sem o direito do cotista sacar a qualquer tempo. De modo, presidente, sou convencido, porque me parece suficientemente óbvio, que a remuneração do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço não pode ser inferior à da caderneta de poupança, sob pena, na minha visão, de confisco, de apropriação ilegítima de um direito de propriedade do trabalhador em violação ao seu direito social, de uma garantia de recursos suficientes para o futuro ou para um caso de desemprego. Isso significa, presidente, que a sociedade pode ter que arcar com maiores valores, caso deseje financiar obras de interesse público a baixo custo. Nada mais justo do que onerar todo mundo, sobretudo os que têm mais, com o custeio de providências que são do interesse de toda a comunidade. É isso que se chama justiça social. Todo mundo
inclusive os mais abastados, pagando pelos projetos de interesse coletivo. E não os menos abastados, os hipossuficientes, os trabalhadores, pagando com a sua poupança pelo interesse coletivo de todos. Por essas razões, presidente, fugindo da indexação, que o Supremo não considera um direito constitucional e que já trouxe consequências negativas, eu estou propondo um julgamento de procedência parcial do pedido, interpretação conforme a Constituição dos dois dispositivos impugnados, o artigo 13 caput da Lei 8.036 de 90 e o artigo 17 caput da Lei 8.177 de 91, de modo a determinar que os depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço fazem jus à remuneração anual mínima, pelo menos igual ao rendimento da caderneta de poupança. Por remuneração mínima, deve-se entender a taxa de rendimento, TR, os juros aplicáveis, mais os lucros distribuídos, ou seja, o conjunto da remuneração não pode ser inferior à poupança. Eu aprecio muito brevemente o segundo pedido e tranquilizo desde já o Dr. Jailton Zanon no tocante à remuneração da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, ela faz a gestão do FGTS e é quem assume o risco do crédito do FGTS. Até 2007, a Caixa percebia valores fixos e percentuais sobre as operações de crédito realizadas com os recursos do fundo. Em 2008, atendendo a decisões do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União, aprovou-se uma nova fórmula de remuneração para a Caixa, correspondente à taxa de administração fixa de 1% ao ano. De modo que a Caixa não retém em seu proveito eventuais diferenças decorrentes da aplicação da TR. Portanto, não há, a meu ver, o enriquecimento ilícito afirmado. De modo que, tal como vige hoje a taxa de 1%, nós estamos falando das taxas praticadas e aceitáveis de mercado. E, portanto, não entendo que haja enriquecimento ilícito da Caixa e, portanto, não estou acolhendo essa parte do pedido. Quanto aos efeitos temporais, as normas aqui questionadas, elas estão em vigor há mais de 3 décadas. Em 2014, questão semelhante a esta, que nós estamos discutindo aqui, foi considerada desprovida de repercussão geral pelo Supremo, no ARE 848-240. Então, o Supremo não havia conhecido dessa matéria anteriormente em recurso extraordinário. Em 2018, o Superior Tribunal de Justiça, apreciando o recurso especial repetitivo, afirmou que não compete ao Judiciário substituir a TR por outro índice de correção monetária, questão próxima àquela que nós estamos examinando aqui. De modo que a decisão do Supremo em 2014 e a decisão do STJ em 2018 criou uma percepção de estabilidade do quadro normativo até aqui vigente. E, portanto, eu penso que, por questões, presidente, de segurança jurídica e de relevante interesse econômico, impõe-se que a presente decisão só produza efeitos prospectivos, efeitos ex nunc, efeitos daqui para frente, para significar que daqui para frente não é possível remunerar o Fundo de Garantia do Tempo no Serviço por valores inferiores ao da caderneta de poupança. Portanto, a partir da publicação dessa ata, eu não estou lidando, na minha decisão, com as situações pretéritas.
de modo que o meu voto estabelece que daqui para frente a remuneração dos depósitos do FGTS não pode ser inferior à da poupança. Quanto às perdas injustas alegadas do passado, que venham a ser demonstradas, eu penso que elas devam ser equacionadas pela via legislativa ou por negociação coletiva com o Poder Executivo. Mas a verdade é que o Poder Judiciário está criando uma situação nova em rigor e a minha visão antiga é a de que quando se cria uma situação nova, ela deve valer prospectivamente, apenas para frente. Mas eu não estou negando, apenas não estou tornando objeto de deliberação que tenham havido perdas, que elas possam ser demonstradas. Mas esta parte, sim, eu penso que só comporta solução legislativa, se o Congresso achar que deve se manifestar, ou uma negociação com o próprio governo federal. Leio, portanto, presidente, o resumo do meu voto, tal como consta da ementa, e aí concluirei. Ação direta de inconstitucionalidade, na qual se questiona o critério de remuneração do FGTS, correspondente à taxa referencial e juros capitalizados de 3% ao ano. Sustenta-se que a TR não constitui índice de correção monetária, de modo que a fórmula gera perdas aos trabalhadores, uma vez que os saldos não acompanham a inflação. Essa é a alegação da inicial. E digo eu, a Constituição não impõe um dever genérico de indexação da economia como forma de proteção do direito de propriedade. Cabe ao legislador optar ou não pela correção monetária, os índices a serem adotados e a forma de sua incidência. E cito os precedentes do Tribunal. 3. Nas aplicações financeiras como o FGTS, é lícito lidar com o risco inflacionário alternativamente por meio de correção monetária ou previsão de uma remuneração razoável do capital, à semelhança do que faz o mercado com relação a outros investimentos. A TR é um critério de remuneração. Entretanto, a remuneração de qualquer investimento financeiro deve ser proporcional aos riscos assumidos e à sua liquidez. O FGTS se assemelha a uma poupança forçada, de titularidade do trabalhador, oferecendo níveis de segurança semelhantes e liquidez inferior à caderneta de poupança. Em tais condições, não pode ensejar remuneração menor do que a da caderneta. Existe a alegação de que os recursos do Fundo de Garantia são utilizados para fins sociais relevantes, como financiamento habitacional, saneamento e infraestrutura urbana. Porém, existe um direito à igualdade perante os encargos sociais. Não se pode impor os custos de uma política pública de interesse geral da sociedade exclusivamente aos trabalhadores, grupo composto pelos estratos mais vulneráveis e hipossuficientes da população, sem violar o direito à igualdade. Tampouco se pode atribuir aos que têm menos o custeio dos interesses de todos, sem subverter critérios mínimos de justiça social, princípios da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e boa-fé objetiva. E aqui quero deixar claro, presidente, que da decisão, do encaminhamento que estou propondo, não há cadáver no armário, porque não há passivo a ser pago, salvo numa eventual negociação política. Portanto, a nossa decisão não cria um passivo. E, em rigor, sequer modifica o status quo vigente neste momento, porque, segundo informa a Advocacia Geral da União, aqui muito bem representado pelo ministro Jorge Messias, desde 2019, pela aplicação dos novos critérios, não se remunera o Fundo de Garantia do Tempo no Serviço abaixo da caderneta de poupança. De modo que
o que nós estamos fazendo é dizendo que não é possível retroagir a uma situação menos favorável do que a da caderneta de poupança. Portanto, nem há cadáver no armário, nem há impacto sobre a situação corrente do país, em que todos estão compreensível e justamente preocupados com a questão fiscal. Embora, na vida, a gente não deva promover o horror jurídico por medo do horror econômico. Mas aqui não acontece nem uma coisa nem outra. Não há horror econômico e nós estamos fazendo o que eu considero a coisa certa, jurídica, que é impedir uma predestinação, eu diria, de parte da rentabilidade a que os trabalhadores têm direito. Portanto, julgo procedente, em parte, o pedido para, 1, garantir que os saldos do Fundo de Garantia façam jus à remuneração anual mínima, incluindo rendimentos, juros e lucros, ao menos igual à da caderneta de poupança. E 2, estabelecer que os efeitos da presente decisão se produzirão prospectivamente a partir da publicação da ata de julgamento. A questão da ocorrência de perdas passadas somente poderá ser avaliada e equacionada por via legislativa e ou mediante negociação entre entidades de trabalhadores e o Poder Executivo. Minha tese de julgamento é a seguinte, presidente: a remuneração do FGTS não pode ser inferior à da caderneta de poupança. É como voto, presidente. Muito obrigada, ministro Luiz Roberto Barroso. Nós teríamos 10 minutos ainda na sessão, mas eu estou com dificuldade porque perdemos o quórum agora. Então, eu ouço o ministro André Mendonça. O ministro Fux voltou. Que bom. Ouço o ministro André Mendonça sobre a possibilidade de votar ainda hoje. Ministro André, ou deixamos para continuidade? Vice-presidente, saudação. Eu creio que eu passo um pouco do horário regimental, talvez no máximo 10 minutos, para se deixar em consideração de Vossa Excelência. Então, prosseguimos, vamos ouvi-lo. Seguimos. Minha saudação reiterada, senhora presidente, ao ministro relator, Luiz Roberto Barroso, ao cumprimento do brilhante voto, não apenas pela exposição oral, mas também pelo texto e fundamentos escritos que Vossa Excelência compartilhou conosco. Minha saudação aos eminentes pares, o ministro Alexandre presencialmente também, como os ministros Luiz Fux, ministro Nunes Marques, e eminente vice-procuradora-geral da República, aos nobres advogados que sustentaram oralmente nesta tarde. Faço em nome do ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União. Senhoras e senhores, eu seguirei, senhora presidente, a essência do que foi trazido pelo ministro Luiz Roberto Barroso e permito apenas fazer algumas considerações que considero relevantes e reforço até mesmo algo que o eminente relator já nos trouxe. Em primeiro lugar, reforçar que, embora as sustentações orais tenham trazido aí uma dupla finalidade do Fundo de Garantia do Fundo de Serviço, como bem contou o ministro Luiz Roberto Barroso, constitucionalmente, a finalidade do fundo é a proteção, a garantia de um direito fundamental do trabalhador. Nos termos da Constituição, a essência do fundo, a concepção tanto originária do fundo como a essência constitucional do fundo é a garantia do direito do trabalhador. Logicamente que, uma vez existindo esse fundo, a legislação ordinária já há muito tempo tem buscado dar uma finalidade pública também à aplicação desses recursos, enquanto o trabalhador não satisfaz ou não tem o direito próprio a sacar os valores correspondentes
correspondentes à sua cota dentro do fundo de garantia. E aí sim, financiar políticas públicas, políticas sociais, se dá uma destinação pública ao fundo, mas isso não significa que quem tenha que custear essas políticas públicas seja o trabalhador em si mesmo, seja de forma específica o próprio fundo de garantia. A essência da garantia dessas políticas públicas é através dos impostos, dos tributos, que aí sim tem uma destinação direta encaminhada aos respectivos tesouros, federal, estadual e municipal, através dos quais, através desta receita, essa sim, é que devem os entes públicos formular as políticas públicas que correspondem também a outros direitos sociais garantidos na Constituição. Então, essa natureza do fundo, ou a finalidade constitucional do fundo, a meu juízo, não é dúvida, ela é exclusiva no fim e no propósito de garantir o direito do trabalhador, o que não significa que se possam dar destinações correspondentes na gestão dos recursos do fundo de garantia. A par disso, eu trago uma perspectiva de que, no início, a modulação ou a forma de remuneração do fundo de garantia, ela tinha, a meu ver, uma validez constitucional. Isso porque, inicialmente, e a própria parte autora, fazendo justiça na agremiação partidária autora, entre os itens 42 e 59 da petição inicial, a parte autora traz um histórico de toda a normatização correspondente à remuneração do fundo de garantia do fundo de serviço. E, dentro dessa perspectiva, desse histórico, diz a parte autora: a TR foi criada para remunerar as cadernetas de poupança com a expectativa de uma inflação futura no período de aplicação, em lugar de uma inflação passada. Desindexava, assim, a caderneta de poupança da inflação passada. Ao longo do tempo, em 95, através da MP 2074, em 96, através da Lei Federal 89/81, dentre outros normativos, esses fatores específicos do cálculo da TR foram sofrendo modificações. Até que em 1999, há uma mudança significativa através da emissão da resolução do Conselho Monetário Nacional, número 2604, no sentido de promover uma desvinculação total da TR, tanto da inflação passada como da inflação futura, por alterações significativas na metodologia do cálculo desse índice financeiro. A partir desse momento, deixa de ser adequado, entendo eu, de forma isolada, se considerar a TR como um critério de correção monetária aportado ao fundo de garantia. Eu quero dizer que, no primeiro momento, sobre a minha leitura, havia uma validez constitucional na aplicação da TR como Estado. A partir de 99, a mera incidência da TR, a crescida da taxa de juros de 3% ao ano, em função dessa nova metodologia, nós não temos mais uma correspondência da TR como um critério válido de correção monetária, então nós entraríamos, sob a minha leitura, num processo de inconstitucionalização da metodologia. E isso, para mim, fica muito claro, senhor presidente. Eu trago aqui uma tabela do meu novo escrito da incidência da TR desde 92 até o ano de 2003, em comparação tanto com o INPC
como com o IPCA-E. A título de exemplo, em janeiro de 95, a TR teve um índice de 2,10, o INPC 1,44 e o IPCA-E 1,78. Ou seja, a TR teve um índice até superior Ele tem ao como ligar, eu INPC e peço para ele IPCA-E. aumentar. O mesmo se repete em janeiro de 95, em janeiro de 97. Ministro André, Em janeiro de 98, a TR volta a superar o INPC e o IPCA-E. Ministro André, eu acho que ele não leu hoje. IPCA-E. Ministro André, por gentileza, tem como aumentar o áudio pelo aparelho de Vossa Excelência? Ele está ouvindo bem. Ministra Rosa, ele já está no máximo. Está no máximo? Está certo. Está chovendo muito aqui Ah, e está um ruído de fato. Eu não sei se tem prejuízo eu continuar ou não. não, agora ficou melhor. Ficou melhor? Talvez seja. Eu vou me aproximar mais do microfone. Agradeço a Vossa Por Excelência. gentileza, se houver uma nova situação assim. Obrigada. Porém, a partir de 2000, começa a haver uma inversão e a TR começa a se descolar de um modo bastante significativo dos índices de inflação. Por exemplo, em janeiro de 2000, a TR teve 0,21, enquanto o INPC e o IPCA-E mais de 0,6. Em dezembro de 2000, a TR menos de 0,1. O IPCA, o INPC 0,55 e IPCA-E 0,65. E a partir de 2000, então, começa a haver esse descolamento entre os índices TR e os índices que regem, normalmente, a mensuração da inflação. Porém, também, como bem ressaltou o eminente relator, a partir de 2017, 2018, 2019, com a incorporação da possibilidade, e é uma possibilidade, de inclusão, além da TR e dos 3% ao ano, do resultado das aplicações financeiras de lucros e de resultados do Fundo de Garantia, eu entendo que há um processo de resgate da constitucionalidade, ao menos fática, em relação à remuneração do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Assim, dentro dessa perspectiva, eu considero que uma solução na mesma linha trazida pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso é o julgamento de parcial procedência do pedido. Eu o faço sob uma perspectiva de um reconhecimento e declaração da inconstitucionalidade, sem pronúncia de nulidade dos artigos 13 caput da Lei 8.036 e 17 caput da Lei 877, assentando a impossibilidade de a TR ser considerada um critério ou um índice de correção monetária, como já reconhecido em outros contextos pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que, em complemento e em adição e em reforço à própria tese trazida pelo eminente relator, de que a remuneração correspondente ao fundo de garantia, ela não deve ser inferior ao resultado da poupança, também consignando, e repito, não em confronto à tese, mas apenas em reforço à própria tese do eminente relator, que a TR, como critério de correção monetária, é inconstitucional para fins de metodologia do cálculo, nos termos do que foi estabelecido na resolução do Banco Central do Brasil. Ou seja, em complemento à tese do eminente ministro relator, eu adiciono
como reforço que é inconstitucional a utilização da taxa referencial para fins de correção monetária a partir da metodologia de cálculo estabelecida pela resolução do Banco Central. E assim como Sua Excelência, também faço a prospecção dessa procedência parcial em relação ao futuro, a partir da publicação da ata do presente julgamento. Assim é como voto, senhora presidente. Agradeço ao ministro André. Senhora presidente, Vossa Excelência me ouve? Pois não, ouço perfeitamente, ministro Luiz Fux. Estou presente, desde o início aqui, houve apenas uma interrupção do sinal. Eu tenho para mim que o voto do ministro André e o voto do ministro Barroso, eles não são coincidentes, porque o ministro Barroso, ele considera lícita a remuneração desde que obedecida a cadeira de poupança. Na medida em que a remuneração pela cadeira de poupança leva em conta a TR, a tese do ministro André não é igual à tese do ministro Barroso. Então, só para... porque eu entendi o ministro André dizer em reforço à tese do ministro Barroso, mas não é em reforço. Eu acho que essas teses elas têm essa diminuta diferença. Eu agradeço ao ministro Fux, e eu estava justamente, a senhora secretária me alcançava a folha que eu imaginava que tivesse a parte dispositiva do voto do ministro André, mas não. É a parte dispositiva do voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Então, eu iria questionar o ministro André, justamente o ministro Fux, porque também ouvi, como Vossa Excelência, que o ministro André estaria a votar no sentido de adicionar a tese Vossa Excelência me permite um brevíssimo comentário? Sim. Já vamos ouvir. Veja, o que o ministro André afirmou... Ele mesmo vai depois explicitar. Certo. O que o ministro André afirmou é a reiteração de uma jurisprudência que prevaleceu no Supremo, de que a TR não é critério de correção monetária. E eu estou de pleno acordo com essa afirmação do ministro André. Todavia, o que eu procurei pontuar na minha decisão é que o critério de remuneração do fundo de garantia deixou de ser a correção monetária e passou a ser um critério alternativo de remuneração de mercado. Essa remuneração de mercado é que eu disse, não pode ser abaixo da caderneta de poupança. Portanto, eu não me opus de fato à TR, teria me oposto se eu considerasse que o critério era de correção monetária, mas eu acho que o critério adotado pelo legislador é um critério distinto do da correção monetária. Por isso, eu não me incomodei em permanecer a TR, desde que assegurado esse patamar mínimo. Pelo que entendi do voto do ministro André, ele não diverge desse ponto de vista, mas aí, como ele está presente, vamos ouvir a interpretação autêntica. É que ele declara inconstitucionalidade. Pois não, ministro André. Eu iria questionar exatamente Vossa Excelência para poder fazer o lançamento do voto. Tentando eu ouvir, já decidir na própria interpretação trazida a meu juízo pelo ministro Barroso. Eu considero que a TR, para fins de correção monetária, é inconstitucional. Agora, como um dos critérios que compõe a remuneração do fundo de garantia, junto a outros critérios, eu entendo que nenhum dos critérios trazidos hoje pela legislação consideram correção monetária. E o próprio voto do ministro Luiz Roberto Barroso, ele tenta afastar essa questão do nominalismo, a questão da correção monetária como uma feição constitucional trazida obrigatoriamente em todas as considerações que são aportadas na realidade econômica, mas a TR não deixa de ser hoje um critério
para compor junto a outros elementos que hoje a legislação traz como válido nessa outra dimensão, repito, que não a da correção monetária. Obrigada, ministro André. Eu vou fazer a leitura da parte dispositiva do voto do ministro Luiz Roberto Barroso, porque eu preciso fazer o lançamento, né, para ver se Vossa Excelência acompanha essa parte dispositiva, porque eu também fiquei com o mesmo sentimento do ministro Luiz Fux, no sentido de um reconhecimento de inconstitucionalidade enquanto tal, mas pode ser uma questão da percepção. Eu gosto muito de lembrar o Lacan, quando ele diz: eu sei o que eu digo, eu não sei o que você escuta. E, às vezes, o nosso ouvido, de fato, né, no momento, não tem a percepção adequada. Então, eu Presidente, faço... Vossa Excelência me permitiria ler o dispositivo? Porque teve uma pequena modificação, ou posso mandar novamente? Não, eu fico tranquila, porque Vossa Excelência diz que é porque houve uma pequena alteração. Não, é porque... Porque senão eu ia achar que Vossa Excelência não gosta da minha voz, eu ia ficar muito triste. Deixa eu... Se Vossa Excelência ler no computador, eu lhe mando por zap. Agora, Vossa Excelência lê, muito melhor. Não, eu até estou com um problema na minha voz, eu prefiro que Vossa Excelência leia. Me faça a gentileza. Tá bom. Então, o dispositivo ficou assim: à luz de tais argumentos, voto no sentido de 1. Julgar parcialmente procedente o pedido, a fim de interpretar, conforme a Constituição, os dispositivos impugnados, para declarar que a remuneração das contas do FGTS não pode ser inferior à da caderneta de poupança. E 2, estabelecer que os efeitos da presente decisão se produzirão prospectivamente a partir da publicação da ata de julgamento. E 3, assentar que a discussão sobre perdas passadas deve se dar em sede legislativa ou de negociação entre entidades de trabalhadores e o Executivo. Firmo a seguinte tese: a remuneração do FGTS não pode ser inferior à da caderneta de poupança. É que tinha faltado a interpretação conforme. Obrigada, ministro. Senhora Presidente, pois não. Permite, pois não. Até para evitar essa dupla interpretação, eu vou ajustar aqui a parte dispositiva, até porque a essência, eu digo, é a mesma, de parcial procedência. Apenas a forma, talvez, de dispor ao final é que haveria aí uma divergência de enunciados. Então, eu adero integralmente nesse ponto ao dispositivo trazido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, apenas conseguindo, ao final, também que a ATR não é, e até porque Sua Excelência, nesse ponto, acho que converge também, não é um critério de correção monetária, como já reiteradamente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Eu apenas fiz essa consignação porque nós estamos decidindo hoje um parâmetro normativo. E o próprio ministro Luiz Roberto Barroso consignou que esse parâmetro ele não tem uma vinculação obrigatória, mesmo na questão da remuneração compartilhada dos resultados do fundo. Então, apenas para se evitar que futuramente se considere a TR como um critério específico de correção. Não considero inconstitucional como um critério a mais no ponto da remuneração. Só reiterando isso. Obrigada. Então, Vossa Excelência está acompanhando o voto do eminente relator, nos termos agora lidos por Sua Excelência, e eu faço, em função da suspensão do julgamento, pelo horário de encerramento da sessão, que após o voto do eminente relator, nos exatos termos que acabaram de ser explicitados pelo ministro Luiz Roberto Barroso, e do voto do ministro André Mendonça, também no sentido da parcial procedência da ação, acompanhando o relator, nos moldes que explicitou, o julgamento foi suspenso. Nós, na sessão de ontem, não conseguimos terminar o julgamento dos processos relatados pelo ministro Alexandre de Moraes e fizemos o adiamento para a próxima quarta-feira. Então, este fica com a designação de continuidade para a próxima quinta-feira, dia 27 de abril. Todos cientes, então.
tentarei, pelo menos, colher o voto de todos os demais. Qual é o caso? Só me resta agradecer a presença de todos, desejar uma excelente noite, declarar encerrada a sessão. Muito obrigada.